como realizar e fiscalizar licitações para adquirir bens e serviços. Quais são os principais impactos da nova Lei de Licitações e Contratos para a administração pública? Nessa edição especial do Acontece TV, vamos conversar com especialistas sobre o papel do Tribunal de Contas na fiscalização das licitações e saber as orientações técnicas para os gestores municipais e estaduais aplicarem corretamente as novas regras. É a partir de agora aqui no Acontece TV. Olá! Licitar bens e serviços é uma das funções da administração pública. Nesta edição especial do Acontece TV, vamos conversar com especialistas sobre os procedimentos licitatórios, a importância das compras e aquisições feitas pela área pública e os aspectos a serem fiscalizados pelo Tribunal de Contas. O objetivo é garantir a aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos. A oferta de serviços públicos é possível pelo trabalho de profissionais e pela aquisição de produtos e serviços, pois não existe unidade de saúde sem medicamentos e equipamentos hospitalares, ou escolas sem material para os alunos. Ao construir obras como estradas, os órgãos e entidades públicas necessitam contratar um serviço de engenharia. Para realizar compras e firmar contratações, as unidades do governo precisam seguir regras previstas em lei, através do processo de licitação. A licitação é a forma mais tradicional de contratação do ente público. Então, o ente público, ele contrata, ele faz suas aquisições de bens ou serviços através de um processo de licitação. Ou contratação direta, que também é uma forma de aquisição sem passar pelo mesmo procedimento da licitação, mas com outro procedimento específico. E qual o objetivo, qual é a importância dessas licitações, desse processo de aquisição? O processo de aquisição, ele visa otimizar os recursos limitados do Estado, então o orçamento do ente público é limitado e a gente tem que destinar esse orçamento para melhor política pública. Então, se conseguirmos economizar com uma política pública de educação, por exemplo, atingindo o melhor resultado, esse recurso excedente pode ir para uma outra política pública também de educação ou de saúde. As licitações têm grande importância para os mercados, já que, através desses procedimentos, empresas e pessoas podem vender seus produtos aos órgãos públicos. Por meio da licitação, o governo escolhe a proposta que considera a mais vantajosa, levando em consideração o preço, o tempo de vida do produto e outros aspectos. O artigo 11 da lei traz lá quais são os objetivos de um processo licitatório, que é garantir a isonomia dos participantes, evitar sobrepreços, incentivar a inovação, a sustentabilidade. Mas, fundamentalmente, garantir que a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública, que leve em consideração, inclusive, a vida útil do objeto. Portanto, não é mais tão somente olhar para o preço final da proposta. Outras variáveis que dizem respeito a custo de manutenção, valores de garantias, precisarão ser considerados doravante no julgamento das propostas. Conforme dados do parecer prévio das contas do governador, no ano de 2022, foram gastos com compras, obras e serviços, através de licitação, 11 bilhões de reais do orçamento estadual. Esse total corresponde a 32% das despesas pelo estado do Ceará. A licitação ela pode ser uma ferramenta, um mecanismo de desenvolvimento regional, a desenvolvimento tecnológico, com certos estímulos para setores específicos, sejam setores regionais, sejam setores tecnológicos, sejam a defesa de algumas categorias como presos, como mulheres. É possível que geremos um fomento, um estímulo à mão de obra de alguns grupos específicos. Os tribunais de contas têm o dever de verificar como foram executadas as despesas públicas, o que inclui as licitações, considerando o cumprimento da lei, o respeito à transparência e à competitividade. A gente tem uma atuação prévia
que é uma atuação que a gente faz antes mesmo da licitação ser realizada, ou até do contrato ser assinado. Um exemplo bem interessante desse tipo de atuação nossa são os processos de desestatização. O que é isso? Quando o gestor ele pretende conceder um serviço público para um terceiro privado, ele precisa, antes disso, enviar os projetos para a gente, para nós, Tribunal de Contas, e de posse desses documentos, inclusive a minuta do edital de licitação. De posse desses documentos, a gente já faz uma análise e pode apontar falhas antes mesmo do processo licitatório ocorrer. Então, é bem uma atuação prévia nossa. Outro tipo de atuação nossa é a concomitante, é no momento que está sendo realizada a licitação ou no momento que está sendo executado o contrato, né? Um exemplo claro desse tipo de atuação nossa são os processos cautelares. Esses processos, assim, a unidade técnica, ou o cidadão, ou até mesmo um dos interessados na licitação, caso identifique alguma falha, e assim, dependendo da relevância dessa falha, dependendo da urgência, o tribunal pode, inclusive, suspender aquele processo licitatório. O acompanhamento das compras públicas pelo Tribunal de Contas também pode ocorrer nas inspeções e por meio de denúncias ou análise das prestações de contas anuais. Outro exemplo de atuação concomitante que interessante foram algumas inspeções. A gente, ano passado, realizou 24 inspeções em contratos de medicamento e contratos de manutenção de veículos que estavam em execução. Então, assim, nessa fiscalização a gente já tem a oportunidade de verificar falhas e apontar o gestor para que ele tome medidas no sentido de corrigir, né? Então, a atuação concomitante. As principais decisões em processos envolvendo licitações e contratos podem ser verificadas nos informativos de jurisprudência, disponíveis no site do TCE Ceará. No próximo bloco, vamos conhecer as regras da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Até já!